Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, um guia infalível. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então quem de fato não busca pela graça e pelo poder de Deus, com a ajuda do Espírito, praticar a palavra, está vivendo um engano, enganando a si mesmo e consequentemente enganando a muitos. Diz aqui no Espírito de Profecia: Deus conclama os que conhecem sua vontade a ser praticantes de sua palavra. Fraquezas, indiferença e indecisão convidam os assaltos de Satanás. Essas coisas são perigosas. E os que permitem que esses traços de caráter aumentem serão irremediavelmente tragados pelos vagalhões da tentação. Se a gente permite que essas coisas, fraqueza, indecisão, a dificuldade de tomar a decisão pelo que é certo, se essas coisas permanecerem, forem aumentando, ficando mais fortes em nossa vida, as consequências serão perigosas. Consequentemente, estaremos cada vez mais predispostos a sermos tragados pelas tentações de Satanás. De todo que professe o nome de Cristo, se requer que cresça até a estatura completa de Cristo, a cabeça viva do cristão. Então é requerido de nós que avancemos, que cresçamos espiritualmente, moralmente, de acordo com a imagem de Cristo. Continua o texto. Todos nós precisamos de um guia que nos dirija em meio às muitas perplexidades da vida. Assim como o marinheiro precisa de um piloto que guia a embarcação entre os bancos de areia ou nos rios cheios de recifes, e onde se encontrará semelhante guia? Nós lhes indicamos a Bíblia, inspirada por Deus, escrita por santos homens. Ela assinala com grande clareza a precisão quais os deveres, tanto dos idosos quanto dos jovens. Eleva a mente, enternece o coração e comunica ao espírito alegria e felicidade. A Bíblia apresenta uma perfeita norma de caráter. É guia infalível sob todas as circunstâncias, até o fim da jornada da vida. Tomem-na como sua conselheira, como a regra de sua vida diária. Então aqui é indicada a Bíblia como nosso guia. A Bíblia é o guia infalível. Se, de fato, demos atenção, demos ouvido ao que diz a palavra, exatamente como está lá. Porque geralmente temos o costume de dar mais ouvido às pessoas, a terceiros, a terceirizar o conhecimento da Bíblia. Queremos que os outros aprendam a Bíblia por nós e nos mostrem como é e nos ensinem. Mas nós, por nós mesmos, não queremos, muitas vezes, aprender, nos esforçar o nosso raciocínio com a ajuda do Espírito Santo para aprender por si só o que, de fato, cada coisa nos é ensinada na palavra de Deus. E assim, então, estaremos em segurança. Continua dizendo aqui: nas Escrituras, milhares de pedras preciosas da verdade se encontram ocultas para o pesquisador superficial. Para aquele que pesquisa superficialmente, sempre dependendo de alguém ou de terceiros, e tem preguiça ou dificuldade de compreender, e não busca se esforçar com diligente estudo, buscando o auxílio divino do Espírito Santo, sempre a leitura da Bíblia será superficial, nunca conseguirá compreender as coisas mais profundas da Bíblia. Continua dizendo: jamais se esgota a mina da verdade. Quanto mais se estuda a Bíblia com um coração humilde, tanto maior será seu interesse, e tanto mais sentirá a impressão de exclamar com Paulo a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Então nunca devemos chegar a pensar de que já chegamos ao entendimento pleno sobre qualquer assunto na Bíblia. Sempre estudando, revisando e revisando, sempre aprenderemos coisas novas, mesmo daqueles assuntos que muitas vezes achamos que já sabemos demais. Aquele que acha que já sabe demais, ele se encontra em um tremendo perigo, porque passa a não avançar, a não se aprofundar na palavra, acha que já sabe o suficiente. E aí é onde mora o perigo. Continua dizendo: dia a dia você deve aprender alguma coisa nova nas Escrituras.
Pesquise-as como se buscasse tesouros escondidos, pois contém as palavras da vida eterna. Ore pedindo sabedoria e entendimento, a fim de compreender esses santos escritos. Se isso fizer, você encontrará novas belezas na palavra de Deus. Sentirá que recebeu nova e preciosa luz sobre assuntos relacionados com a verdade. E a Bíblia será cada vez mais valorizada em seu apreço. Se você tiver um coração humilde e amar de fato a palavra de Deus, a cada nova leitura, a cada revisão, a cada novo estudo, seja mesmo de assuntos que você já estudou, sempre você irá valorizar cada vez mais e descobrir cada vez mais coisas novas na palavra de Deus. Agora você está sendo chamado a ser diligente no emprego de todo o recurso da graça, a fim de poder ser transformado no caráter e crescer à estatura completa em Cristo Jesus. Então a Bíblia nos levará a esse ponto, a um desenvolvimento cada vez mais perfeito pelo poder, pela graça de Cristo, do caráter, e um caráter que seja cada vez mais semelhante ao do nosso Senhor Jesus. Porque quanto mais contemplamos Ele pela palavra dEle, mais seremos transformados por essa contemplação. Que Deus te abençoe e te ilumine, e até a próxima meditação.